Já ouviu falar de desautonomia? Não? Desautonomia. Uma palavra estranha, né, gente? Eu sei. Eu nunca tinha ouvido falar disso até mais ou menos uns 6 meses depois que eu fui diagnosticada com Ehlers-Danlos. É o seguinte, a desautonomia, ela é uma disfunção do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele é responsável pelas funções que a gente não comanda no nosso corpo, como, por exemplo, batimento cardíaco, nível de pressão arterial, a digestão, contração de vasos sanguíneos, todas essas coisinhas que a gente não fica pensando, ai, nossa, meu coração precisa bater, nossa, meu estômago precisa digerir essa comida. Então, tudo isso é ele que comanda. O sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. Esses dois, eles se controlam, eles são antagonistas. Então, um balanceia o outro. Na desautonomia, eles ficam meio loucos, assim, eles não se conversam muito bem, não são muito amigos, e acontece uma disfunção. Então, o que acontece? A pessoa não pode ficar muito tempo em pé, porque isso gera uma queda de pressão. A pessoa não pode andar por muito tempo, porque isso gera uma queda de pressão. Andar devagar gera uma queda de pressão. Ficar exposta ao calor, em pé principalmente, mas ficar exposta ao calor também ajuda a diminuir a pressão. E aí é aquela coisa, né? Você pode desmaiar, ou então, que nem no meu caso, eu nunca realmente desmaiei, mas eu tenho perca de consciência, eu fico meio fora de mim, eu não lembro das coisas, aí eu passo muito mal, a pressão realmente cai muito. E eu fui descobrir isso de uma forma bem desagradável, porque eu morava em Marília. Marília no calor, quem é de Marília sabe, daquela regiãozinha ali, sabe que é muito quente lá. E no verão costumava bater 42, 43 graus, assim, fácil. E eu passava muito mal. E eu perdia a consciência, minha pressão caía. Toda vez que, às vezes eu tava na faculdade, pedia pra alguém medir a pressão tava muito baixa. E eu não tinha ideia do que podia ser, achava que era só uma pressão baixa. E aí eu entrei numa comunidade de pessoas com Ehlers-Danlos e outras coisas, e foi aí que eu descobri a tal da desautonomia. E aí muitas coisas foram se encaixando, porque a pessoa que tem desautonomia, além de ter todos esses problemas com a pressão baixa, intolerância ao calor, intolerância a ficar em pé muito tempo, e todas essas coisas que eu já apresentava, a pessoa também tem dificuldade com a temperatura do corpo. O corpo, ele não regula corretamente a temperatura do corpo. Então, eu tô sempre gelada. Minhas extremidades estão sempre geladas, a ponta do meu nariz está sempre gelada. Quem vai sabe, eu sou uma morta-viva. E é por causa dessa dificuldade de regulagem de temperatura. Minha temperatura normal, sim, normal que eu digo de, assim, que eu tô diariamente, né? Eu fiz o teste, é 35 graus, 35 e meio. Nunca passa disso. Quando passa, pode ter certeza que eu tô com febre. E o que é engraçado é que eu tive febre muitas vezes na minha vida, sem saber que eu tava tendo febre. Porque tava, às vezes, minha temperatura tava 36,7, 36,8. Isso seria considerado febre pra mim. Eu tinha todos os sintomas de febre, mas aí, tipo, olhava um termômetro e falava, não, não tá com febre. Então, essa foi uma das coisas que eu me atentei quando eu comecei a ler sobre desautonomia. A temperatura, porque eu durmo de cobertor independente da época do ano. Pode estar 40 graus lá fora, eu durmo de cobertor, porque o meu corpo não consegue se aquecer. E quando eu durmo, que é um momento que o corpo entra em repouso, é pior ainda, eu fico mais gelada ainda.
Então eu tenho sempre que me cobrir, eu tô sempre com blusa de frio, eu sou a vozinha do rolê, que sempre leva um casaquinho. Então eu tenho que estar sempre esperta com isso, porque já aconteceu de eu passar muito mal de temperatura baixa e precisar que minhas amigas me aquecessem. Oi, Yara. E é bem. Tenho um pouco de medo, assim, de passar mal a ponto de, sei lá, ter uma hipotermia, sei lá, nunca aconteceu, mas, né, a gente não pode abusar. Outra coisa, sistema gastrointestinal, ele é péssimo. O meu é horrível, eu tenho problema de intestino desde que eu nasci. Eu já nasci uma pessoa complicada com o intestino. Ou ele funciona demais, ou ele funciona de menos. Ele costumava funcionar de menos, mas agora ele tá resolvendo funcionar demais. Então é muito desregulado. E aí eu li que na desautonomia, sim, tem um problema na digestão e na parte intestinal. Por quê? Porque é um sistema que é controlado pelo sistema nervoso autônomo. Então, claramente vai ter um problema nisso. E aí, quando eu tive a suspeita, eu fui até o médico e falei pra ele os meus sintomas e ele sugeriu a hipótese de ser desautonomia mesmo. Ele fez um teste rápido, que é assim, você deita numa maca e ele mede a sua pressão. Aí você fica 10 minutos em repouso e se levanta, e aí ele mede sua pressão de novo. Se tiver uma queda brusca de pressão, né, entre o deitar e levantar, isso pode significar que você tem desautonomia. E aí ele me indicou fazer o tilt test. O tilt test é um teste caríssimo. O SUS não cobre. E eu não tinha plano de saúde quando eu fui fazer esse teste. Então, é um teste que, assim, eles te amarram numa maca. Assim, põe umas faixas, assim, pra te segurar. E colocam eletrodos em você e uma daquelas bolsinhas de medir pressão. Aí eles te deitam com essa maca, tipo, você tá em pé assim na maca. E eles deitam a maca. Você tá aqui. E aí eles te deitam e eles começam a medir a sua frequência cardíaca e a sua pressão. Isso eles fazem por 10 minutos. Depois eles levantam a maca, deixam nessa posição reta, e você tem que ficar 30 minutos em pé nessa posição, sem se mexer. E aí eles vão registrando a frequência cardíaca e a pressão arterial. Eu passei muito mal fazendo esse exame e eles fizeram até o fim. Tipo, eles não me tiraram da maca a hora que eles viram que eu tava passando mal. Eu tava segura pelas faixas, porque se tirasse as faixas de mim eu ia desmaiar, ia cair no chão. A minha mão inchou muito, meus pés incharam muito, tanto que tava difícil depois de tirar do sapato, de tão inchado que tava, machucou um pouco o pé. E eu tava passando muito mal. Eu tive várias perdas de consciência durante o exame e meu exame deu negativo. Exatamente. E aí depois eu fui descobrir, conversando com outras pessoas que têm a síndrome, que o teste só funciona se você tiver uma crise durante o teste. E que os responsáveis por fazer esse teste, ao me verem passando mal, deviam ter parado o teste, porque isso já é a prova de que eu tenho. Mas eles não fizeram isso. E eles laudaram como negativo, e foi isso. Eu gastei dinheiro à toa e não consegui o diagnóstico. Levei para o meu médico e ele falou assim: olha, pode ser que você tenha, mas como seu exame veio negativo, eu não vou te diagnosticar. E aí eu fiquei sem diagnóstico. Até hoje eu não tenho diagnóstico da desautonomia, embora eu tenha todos os sintomas, mas eu falo que eu tenho, porque ficou mais do que óbvio que eu tenho. E as minhas medidas para me prevenir são: bom, tem que fazer. É crônico. A causa da minha desautonomia é por causa da síndrome.
porque não tem colágeno nos vasos sanguíneos, e aí o que acontece? Eles dilatam, porque é o colágeno que enrijece o vaso sanguíneo. Como não tem, ele dilata. Dilatando, o sangue fica acumulado na parte inferior do corpo e não tem força para subir. E isso dá taquicardia, porque aí o coração tem que trabalhar mais para conseguir trazer o sangue de volta. E aí acontece tudo aquilo, eu passo mal, quase desmaio, tenho perda de consciência e todas essas coisas. É mais ou menos assim. Temos aqui uma garrafa que será usada como demonstração. Pense que essa garrafa é uma pessoa. Essa pessoa está deitada e isso é o sangue dela. Você pode ver que o sangue está todo distribuído por todas as partes da garrafa, ok? Uma pessoa normal, quando ela levanta, o sangue continua dessa forma. Porém, uma pessoa com desautonomia, quando ela levanta, acontece isso aqui. O sangue vai todo para as partes inferiores e falta sangue no cérebro, o que falta oxigenação, o que pode gerar um desmaio, uma perda de consciência e todas as coisas que eu já falei aqui. Então, é um conceito bem simples. Eu vi essa exemplificação na internet, muito boa, por sinal, e resolvi reproduzir. Então é isso, gente. Hoje o vídeo foi sobre desautonomia e até a próxima. Não diz ao cabelo na cara.